Um dos órgãos essenciais para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes são os conselhos tutelares, que sofrem com a falta de infraestrutura. Esse é o tema de hoje do quadro Ação e Cidadania, uma produção do Núcleo de Comunicação do Ministério Público do Estado. Com a regulamentação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, um importante instrumento nasce com o papel de zelar pelo cumprimento dos direitos dos jovens, ajudando no enfrentamento à negligência, à violência física, verbal, à exploração sexual e a outras violações. O Brasil é um país pioneiro na consolidação de legislação sobre direito da criança e do adolescente. De acordo com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, o Brasil hoje conta com cerca de 6.000 conselhos tutelares. Um balanço feito em 2013 revela que no Tocantins existe 143 conselhos estabelecidos, que atuam em todos os municípios do estado. Um dos pontos mais cobrados pela comunidade é a estrutura física dos conselhos. Segundo a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, 91% das instalações do Tocantins possuem computador, sendo que 73% têm acesso à internet. Porém, apenas 1/3 dos conselhos do estado possui veículo próprio. E a falta de estrutura dos órgãos tem influência direta no atendimento prestado às crianças e aos adolescentes. Em 2015, pela primeira vez, o processo eleitoral será unificado em todo o país e ocorrerá no mês de outubro. Os conselheiros tomarão posse em 2016 e terão um mandato de 4 anos, sendo permitida uma reeleição. O governo federal tem investido na capacitação dos conselheiros, mas as prefeituras precisam valorizar ainda mais estas importantes ferramentas de defesa dos direitos dos jovens brasileiros. Bem, a gente continua falando sobre esse assunto agora com a promotora de justiça Zenaide Aparecida da Silva. Boa tarde, promotora. Boa tarde. Obrigado pela participação da senhora aqui no Jornal do Meio-Dia. Bom, é isso mesmo, né? É muito importante a existência dos conselhos, mas infelizmente a gente vê nos municípios aí que nem todos têm uma infraestrutura adequada, né? Infelizmente o problema de infraestrutura não ocorre só em Palmas e nem apenas nos municípios do Tocantins. É um problema que, infelizmente, como eu já disse, ocorre em todo o território nacional. Só que há uma diversidade de gravidade. Digamos que aqui, pela nossa realidade, a necessidade do conselho é premente e a falta de estrutura, ela repercute diretamente nos serviços que são prestados. Qual a função essencial aí do conselho? Olha, o conselho ele é um órgão de proteção aos direitos da criança e do adolescente. Ele fiscaliza, ele auxilia na elaboração da política municipal. É de extrema importância a participação do Conselho Tutelar nos direitos lá assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Promotora, nós temos algumas perguntas aí do público. Vamos ver aí a primeira pergunta? Meu nome é José Maria. Queria saber se o conselheiro tutelar é um funcionário da prefeitura. Olha, Zé Maria, o conselheiro tutelar, ele é um servidor do município, só que ele não é um funcionário como os demais funcionários, porque ele não tem acesso ao cargo através de um concurso público nos moldes comuns. É como um vereador. Ele passa por um processo eleitoral e, uma vez obtida a votação, ele é impostado no cargo, mas de uma forma diferenciada. Ele serve ao município, mas não nos padrões dos demais servidores públicos. E existe um mandato, um tempo? Existe um mandato. Uma das diferenças dele ser funcionário público é que ele é eleito para um mandato. Doutor, vamos à próxima pergunta do público. Meu nome é Nélito Alves Ferreira. Eu gostaria de saber quem fiscaliza o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele é fiscalizado no âmbito do município pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que a gente conhece pela sigla de CMDCA. Mas qualquer cidadão, dentro do nosso regime democrático, ele pode fiscalizar todos os serviços e órgãos públicos. Pelas redes sociais aqui, o João Campos Pinho pergunta o seguinte: qualquer um pode se candidatar a conselheiro tutelar? Não. Existe uma série de exigências estabelecidas no Estatuto e algumas peculiaridades aqui da lei local. Então, a legislação municipal, ela estabelece alguns requisitos que o candidato a conselheiro, o pré-candidato a conselheiro, ele teria, obviamente, que atender. E ele também tem, depois de eleito, ele tem algumas obrigações, né? Com certeza. Com certeza. Ele é um servidor público, não nos moldes comuns,
mas ele tem sim uma série de serviços que ele tem que prestar para a população. Também pelas redes sociais, a Germana Coimbra pergunta o seguinte: quem é responsável pela falta de estrutura nos conselhos tutelares? O município. Os conselhos tutelares, eles são mantidos pelos municípios. Cada município tem que ter o seu conselho tutelar ou os seus conselhos tutelares. No caso do município de Palmas, nós temos 4 conselhos tutelares. E a manutenção, a estrutura, ela tem que ser fornecida pelo município. E existe alguma forma de obrigar os municípios a manter esses conselhos de forma adequada? Sim, existe sim. Inclusive o Ministério Público ele tem velado por isso aí. Nós temos ações que são propostas. Primeiro é feita uma tentativa de negociação. À medida que as deficiências vão sendo detectadas, o Ministério Público ele tenta mediar junto ao Poder Público o suprimento dessas necessidades. E quando não há, então a gente ingressa com uma ação judicial que é para obrigar o município, o Poder Público Municipal, a suprir as exigências do Conselho Tutelar. Doutora, a gente agradece a sua participação aqui no quadro Ação e Cidadania de hoje. Obrigada. Agora, a previsão do tempo para esta quarta-feira no Tocantins. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, o tempo no Tocantins deve ficar parcialmente nublado a nublado no norte. Demais áreas, claro, a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura varia entre 16 e 36 graus. Vamos ver como fica a previsão para Palmas. Como a gente vê nessas imagens gravadas agora há pouco, o céu de Palmas com algumas nuvens nesse momento. Segundo o Núcleo de Meteorologia da Unitins, o céu deve ficar claro com algumas nuvens hoje à tarde. Temperatura mínima de 19 graus e máxima de 31 graus. Vamos ver agora a previsão para outras cidades do estado. Em Aparecida do Rio Negro, a temperatura varia entre 21 e 28 graus. Em Cristalândia, mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em Guaraí, a máxima chega aos 29 graus. E em Porto Nacional, mínima de 20 e máxima de 31 graus. No próximo bloco, futebol, você vai ver como foi a torcida dos tocantinenses pela seleção em um jogo que frustrou as expectativas.